Esta é a história de um prédio, de sua cidade e de uma instituição a serviço da cidadania. A Rua da Praia é o ponto de concentração do comércio, serviços e de algumas das melhores residências da cidade. O cavalo é o principal meio de transporte e a água encanada é luxo de poucos. Ela divide importância com o mercado público, o porto e a Praça da Matriz. É endereço do Palácio do Governo da Província, da Igreja Matriz, da Assembleia Legislativa, do Palácio do Judiciário e do recém-construído Teatro São Pedro. Considero que a cultura, a partir do momento da inauguração do Teatro São Pedro, começou a realmente ser importante. As peças que foram apresentadas, na sua grande maioria, eram companhias que vinham da Europa e iam a Buenos Aires. Como diz uma matéria do jornal do dia seguinte, da inauguração, foi a fina flor da sociedade que se enfeitou para assistir essa inauguração. Começa a construção da nova Assembleia Legislativa, mas a demora nas obras faz com que os deputados desistam da mudança, permanecendo no prédio antigo. O Palácio Provisório é concluído apenas em 1871, então tendo as obras iniciado em 1857, concluído apenas em 1871, quando ali se instala, né, a Diretoria-Geral dos Negócios da Fazenda Pública da província, o Comando de Armas da província, a Estação Telegráfica, né, e aquilo que vem a ser mais tarde também a Secretaria de Obras Públicas. Carta da jovem esposa de um telegrafista a seus pais. Queridos pais, chegamos ontem a Porto Alegre. É uma bonita cidade, construída em terreno acidentado, com ruas direitas e bem pavimentadas. Nosso hotel, um prédio de 2 andares, é um dos poucos com bica particular e tem um atendimento atencioso, pelo que notamos uma característica deste povo. Ele fica na Rua da Praia. Ontem conheci a Praça da Igreja Matriz e a estação telegráfica onde meu esposo irá trabalhar. Fica em um belo edifício de esquina. É pena, mas brevemente os telégrafos devem mudar de endereço. A cidade de Porto Alegre, nesse momento, quer dizer, ela começava a passar, né, por uma conjuntura, quer dizer, de reforma generalizada em alguns aspectos, né? Então, se construíam novos prédios em alguns lugares da cidade, e a cidade ia aos poucos perdendo os ares coloniais, né, do final do século XVIII e do início do século XIX. A cidade fundamentalmente se limitava ao centro de Porto Alegre, o que hoje nós reconhecemos como centro de Porto Alegre, e com algumas, né, instalações, enfim, quer dizer, naquilo que se chamava na época dos arrabaldes. A jovem Porto Alegre vive os ares da mudança de século. Cenas como esta já deixavam de fazer parte do cotidiano. A industrialização impõe novos ritmos, padrões e valores. O país e a Porto Alegre se transformam com a chegada da República. Começa o período áureo do Casarão, promovido a Palácio Provisório do Governo do Estado. O Estado dali foi administrado pelos célebres e famosos, né, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Carlos Barbosa Gonçalves. Sem dúvida nenhuma, este, né, é o período mais importante, né, da ocupação desse prédio, em função, quer dizer, da dimensão política, né, que esta ocupação representa para o Estado do Rio Grande do Sul. É tempo de profundas transformações. Os Estados Unidos despontam como potência mundial. Outro gigante, a Rússia, começa a dar demonstração de sua importância com a Revolução Bolchevique. No Brasil, a modernização provoca crescimento econômico, mas também gera conflitos, choques de interesses e agressões às regras estabelecidas.
o Ministério Público qualifica-se cada vez mais como instrumento em defesa da sociedade e do cidadão. Em 1940, abre-se pela primeira vez concurso para o ingresso de promotores. Esse é um marco de independência. Entre os aprovados está o jovem advogado Paulo Pinto de Carvalho, futuramente nome de destaque do Ministério Público. A nossa batalha era uma batalha romântica. E nós éramos, esses 40 que passaram no primeiro concurso, nós éramos um pequenino exército guerreiro e romântico, porque aquele Ministério Público que eu fui, que nós recebíamos aqueles processos em torno de crimes de lesão corporal, de crime de furto, essa criminalidade miúda, convencional, da rua. Hoje o Ministério Público enfrenta essa criminalidade internacional e transnacional. O Ministério Público hoje é um poder à porta dos poderes e um poder no caminho dos poderosos. Ainda neste concurso, uma mulher se inscreve e é aprovada. Sofia Galanternick, uma jovem de origem judaica, marca a presença da mulher na instituição, um período em que o mundo é notoriamente machista. Ela se destaca pelo destemor e capacidade. Mas sua condição de mulher e o sobrenome judeu, naqueles anos de ascensão do integralismo, geram pressões que terminam por provocar seu afastamento. Eu fazia tudo. Era promotor naquele tempo, era tudo, não tinha curador para isso, né? Aqui. Eu atendia família, crime, trânsito, tudo. Eu era promotora na hora da promotoria. Depois que me dava a promotoria, eu era uma senhorita. Ia pro café com a minha amiga, fui ouvir. Aí era da princesa do clube. Quer dizer, eu levava uma vida escorcheada de moça. Mas na hora que o trabalho era trabalho. O Brasil vê uma nova capital nascer do Cerrado Vazio. Ano e meio de trabalho, ergueu-se a obra-prima do gênio de Oscar Niemeyer, o Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe da nação e marco monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia. Mas em Porto Alegre, o Palácio Provisório é um prédio decadente que continua abrigando órgãos da burocracia. O país vive anos dourados, mas logo, injunções internas e externas fazem o Brasil mergulhar numa ditadura militar. Sua face mais dura se mostra no período Médici. Aqui no estado, durante o governo Triquês, o então promotor Lauro Pereira Guimarães assume a Procuradoria-Geral num momento bastante difícil em face do regime de exceção que se instalara em nosso país. Nenhuma pessoa no período, nem o governante, nenhum potentado militar, nenhum político jamais se atreveu a propor ou a solicitar qualquer favorecimento ou endurecimento em função de posturas políticas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, antes de mim, após mim, independente do nosso período, sempre foi uma instituição respeitada. Depois de uma sucessão de generais presidentes, se esgota o período militar e o país reencontra a democracia. De uma coisa, adivinha onde deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. A esta altura, Porto Alegre é uma cidade moderna. A Praça da Matriz continua sendo um dos seus mais visitados cartões postais.
Mas o velho prédio do Palácio Provisório destoa do conjunto. Abandonado, ele vira ninho de morcegos. Já é cogitada a sua demolição. O Ministério Público intervém e assume a restauração do prédio. A proposta: manter as características originais com o mínimo possível de alterações. Toda a parte interna dele, não a parte da caixa de alvenaria, estava totalmente em ruína, né? Toda a parte de madeiramento, de assoalho, de forros, de esquadrias também. E isso aí realmente é um desafio, porque tu não tinha nem como restaurar, vamos dizer, os entrepisos em si, tu não tinha como restaurar os forros. Na verdade, nós tivemos que fazer uma reconstituição deles a partir dos elementos que nós tínhamos ainda, que sobraram de toda uma deterioração, que ele ficou abandonado por mais de 10 anos. Com esses segmentos que ficaram, se fez a reconstituição. Não havia nenhuma documentação em termos de planta no estado relacionada a esse prédio. Toda a pesquisa que foi feita em relação aos documentos dos relatórios do presidente de província, os relatórios do presidente de estado e os relatórios da Secretaria de Obras. Ele tem uma arquitetura bastante austera, com elementos do classicismo, e ele tem uma ornamentação bem simples, não muito exuberante. Então toda a parte interna dele é um acabamento bem simples. Os forros, nós tínhamos os forros que eram bem na época, que são os forros saia e camisa, mas nós não tínhamos nenhum elemento decorativo nesse interior. Somente nas fachadas, os elementos de argamassados que dão a característica de um prédio neoclássico. As praças são extremamente importantes na constituição e na vida das cidades. Nelas, o povo se reúne e convive, realçando nesta convivência a harmonia e as questões sociais. Estamos entregando à cidade e à Praça da Matriz este palácio que faz parte de nossa história, pois construído para abrigar a Casa Legislativa na metade do século XIX. Serviu também de palácio de governo e foi utilizado pelo Poder Judiciário. A partir de agora, estará servindo ao Ministério Público, instituição do Estado que possui um novo perfil constitucional e que na Praça da Matriz passará a conviver em harmonia com os poderes do Estado.